Amém, povo lindo, o pessoal está entrando. Quero pedir desculpas pela semana passada, as pessoas que tentaram entrar. Eu estava com o computador do Hamilton e lá você tem que liberar as entradas, os convites, e eu não me ative a isso. Aí eu achei que todo mundo estava ouvindo a live e as pessoas não estavam. Mas aí já foi mandado a live da semana passada, quando Jacó, antes de morrer, abençoou os seus filhos, cada um conforme a vida que teve. Jacó respeitou as histórias, as escolhas deles, mas os abençoou conforme foi a vida deles. E cada um ele distribuiu. Começou com Rúben, que perdeu a sua primogenitura, perdeu. Por quê? Porque era extremamente violento, assim como Simeão e Levi também perdeu uma porção generosa da bênção, porque eram homens também violentos, cruéis até com animais. Vimos que matou todos aqueles homens de Siquém. Então a coisa foi feia ali para eles. Mas vimos a bênção de Judá, a bênção daquele filho querido, né? Que teve sim os seus problemas, teve, mas depois reconheceu os seus erros, até se colocou no lugar de Benjamim, ficando como escravo, ele se colocou ali no lugar do irmão mais novo, teve uma porção. E a bênção, a grande bênção que Jacó deu para José, né? Tirando a primogenitura de Rubem e passando para José. Então nós vimos isso, né? E o pedido que ele fez para José, olha, quando eu morrer, não me sepulte aqui no Egito, me sepulte lá em Canaã, me sepulte lá onde está ali, onde estão os meus pais, os meus avós, eu quero ser enterrado lá. E foi um pedido, e Jacó jurou isso, e vamos ver o que acontece agora no capítulo 50 de Gênesis, que é o último capítulo, e também nós vamos ver o fim da história de José, né? Vamos ver aí que José morre também, e é toda uma preparação para nós irmos para o livro de Êxodo. Aí a gente vai conhecer a história de Moisés, a gente vai saber por que aquele povo estava escravo no Egito, como ele foi liberto. A gente vai ver as promessas que Deus fez para Abraão, para Isaac e também para Jacó, sobre a saída do seu povo do Egito. E aí a gente vai ver como é que o povo vai sair do Egito. Então nós vamos estudar o livro de Êxodo depois que nós terminarmos aqui, que hoje é o último capítulo de José. Então nós vamos entender como é que foi aquela situação do povo, as 10 pragas, Moisés, Faraó, aquela briga, aquele perrengue. Nós vamos entender isso, tá certo? Então, semana passada foi Jacó abençoando os seus filhos conforme as suas vidas, uns mais abençoados, outros menos, por toda aquela questão que eles praticaram coisas ruins, outros praticaram coisas boas, como José, Judá, Benjamim, tá certo? Então, semana passada foi isso, a live tá disponível, já tá aí no grupo também, já tá no YouTube. Seria legal vocês estarem assistindo para poder compreender hoje e toda a história que nós vamos ver depois, tá certo? Então vamos lá? Vamos aí compartilhar a tela. Nós vamos aí para Êxodo 50. Vamos pegar aqui. Tan, 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 tan. Aí.
Êxodo 50. Então vamos ver aí como vai ser o sepultamento de Jacó, pai de José, tá certo? Então, José se atirou sobre o pai, chorando e beijando o seu rosto. Ele deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço para embalsamar o corpo de seu pai. E assim eles fizeram. Gastaram 40 dias para fazer isso, o tempo normal para embalsamar um corpo. Os egípcios ficaram de luto 70 dias. Quando passou o tempo do luto, José falou com os altos funcionários do palácio do rei do Egito e disse: faça o favor de levar ao rei a seguinte mensagem. Quando o meu pai estava para morrer, ele me fez jurar que eu o sepultaria no túmulo que ele mesmo preparou no país de Canaã. Por favor, deixe-me ir sepultar o meu pai, que depois eu voltarei. O rei respondeu: vá e sepulte seu pai, como ele fez você jurar que faria. Gente, então olha aqui. Jacó tinha feito uns pedidos, falou que não queria ser sepultado ali, e agora ele morre. José, aquele filho amado, aquele filho querido, chora, né? Abraça o pai, beija o rosto do pai e chora, né? Pelo, ah, pela passagem do pai, né? A gente fala que não é adeus, né? Para nunca mais vou ver essa pessoa. Não, vamos sim encontrar essas pessoas, mas fica uma saudade no meio disso, né, gente? Nossa, nem fala. Ontem eu fui no sepultamento de uma pessoa conhecida e hoje também faleceu uma pessoa, uma moça da igreja aí de Vicente de Carvalho, com 40 e poucos anos, né? E a gente fica pensando, né? Que saudade que essas pessoas deixam, né? As suas histórias faz a gente lembrar de coisas muito boas que a gente queria revivê-las. Então, José está nesse momento agora. Vai, chora. E ele pede aos médicos que cuide do corpo do pai. Ele pede para embalsamar o corpo do pai. Isso é um fato interessante porque quem embalsamava os corpos eram os sacerdotes, geralmente. Porém, como Jacó não servia os deuses do Egito, não era adorador dos deuses dos egípcios, José, provavelmente, preservando a fé do pai e dele, não pede ao sacerdote, pede aos médicos que estavam sob o serviço dele, porque ele era o governador do Egito, né? Ele era o segundo homem do Egito. Acima dele, só o rei, só o faraó. Todos os demais estavam sob o comando de José. Então ele pede aos médicos para fazerem o embalsamento do pai. Levava em média 40 dias para preparar um corpo, porque era muito trabalhoso mesmo, viu? O que eles faziam? Bom, eles tinham que tirar todas as vísceras, pelo um orifício, ou pela boca, ou pelo orifício que eles faziam no estômago, tirava essas vísceras, colocavam em jarros, não o coração, porque eles não tiravam o coração, porque ali estava o centro da vida, né? E aquele coração, para os egípcios, ele ia ser pesado. E aí, se aquele coração, né, tivesse um peso maior do que uma pena, ele não passaria para a vida eterna, né? Ele ficaria aí num sofrimento. Então eles acreditavam que essa vida após a morte acontecia, mas que eles tinham um corpo. Então eles tinham que zelar pelo esse corpo.
O cérebro era retirado, né, através das cavidades nasais, com um instrumento, tirava todo o cérebro. E eles usavam um sal para desidratar esse corpo. E quando desidrata esse corpo, ele conserva. Então, eles usavam. Eu até marquei aqui um tipo de sal especial para embalsamar, tá certo? Natrão. É um tipo de sal que eles utilizavam nas técnicas de embalsamar os corpos. Então, Jacó foi embalsamado assim. E aí, gente, eles faziam uma máscara, e faziam também luvas e preservação dos pés, eles faziam de ouro. Então José passou por todos esses rituais. E era importante Jacó ser embalsamado, porque ele não pediu para ser enterrado lá em Canaã, não ficava a 400 quilômetros de distância. Você imagina carregar um corpo naquele calor? Não ia dar certo. Não ia. Então, José teve essa preocupação e leva 40 dias para preparar o corpo, tá certo? E preparado pelos médicos. Aí, gente, quando passou esse período, ele mandou um pedido para o rei. Ele não quis ir até o rei. Ele fez um pedido que o rei, o faraó, o deixasse levar o pai para ser sepultado em Canaã, mas que ele voltaria e que ia ser breve. Aí o rei falou: olha, pode fazer conforme o juramento que você fez aos seus pais. E José fez isso. Continuando. E assim, José foi sepultar o seu pai, com ele foram as autoridades ligadas ao rei, os altos funcionários do palácio e todos os líderes do Egito. Foram também as famílias de José, dos seus irmãos e de Jacó. Deixaram a terra de Gósen, ficaram lá na terra de Gósen, somente as crianças pequenas, as ovelhas e as cabras e os gados. Também foram homens a cavalo e em carretas, de modo que o grupo era muito grande. Quando chegaram a Atade, que fica ao leste do Rio Jordão, fizeram uma cerimônia de sepultamento em um terreiro onde é malhado o trigo. Quando os moradores de Canaã viram tanta gente chorando, disseram: como é isso? Puseram naquele. Como é impressionante o choro desses egípcios. Por isso, puseram o nome daquele lugar de Abel-Misraim. Assim, os filhos de Jacó fizeram com o seu pai tudo o que havia ordenado. Eles levaram o seu corpo até Canaã e o sepultaram na caverna de Macpela, a leste de Maré, no terreno que Abraão havia comprado em Efron, o Eteu, para sepultar a sepultura da família. Depois do sepultamento, José voltou para o Egito com os irmãos e todos que haviam acompanhado. Olha, na Bíblia parece ser o maior número de pessoas que acompanhou um sepultamento. Olha só a importância que o pai de José, Jacó, teve ali no Egito. Todo o alto escalão foi acompanhar o cortejo. Imagina só, os lordes, a alta cúpula, todos foram para o sepultamento. E os egípcios ficaram, gente, 70 dias de luto. Lógico que esses 70 dias contam os 40 dias da preparação do corpo e 30 dias que era o luto oficial.
Então, Jacó foi tratado como uma alta autoridade ali no Egito. E foi, gente, toda a família. Imagina só, todos os parentes de Jacó, dos filhos, quer dizer, todo mundo que tinha ido. Imagina, todo mundo que tinha ido. Imagina quantos já tinham nascidos para o enterro, mais todo esse povo do Egito. Então, quando chegou lá em Atade, eles foram fazer uma cerimônia, aí o povo da região falou, gente, deve ser uma pessoa muito importante, porque eles ficaram 7 dias pranteando, velando Jacó. Tem algumas culturas que, por exemplo, na Europa, ou até mesmo nos Estados Unidos, na América, o sepultamento não ocorre como aqui no Brasil. Eles até acham estranho, porque a pessoa morre e é sepultada em 24 horas e até, às vezes, menos. Lá não. Eles fazem cerimônia, às vezes, só para a família, só para amigos, primeiro os familiares, depois amigos, convidados, depois a cerimônia para todo mundo. E isso leva dias. Tem o almoço, ou o jantar, tem um coquetel sempre acontecendo. Então, leva-se pelo menos, no mínimo, aí 3 a 4 dias para sepultar uma pessoa. E aqui no Brasil não, né? Eu também não entendo, né? Porque também a gente não prepara o corpo, né? Não acontece a taquipraxia. E acho que é isso, né? Para preparar o corpo, né? Então, não fazem aqui. Então, lá todo o corpo é feito. Então, pode ficar mais tempo sem nenhum problema, né? Com a decomposição, aquelas coisas todas. E no Brasil não acontece. O Brasil falece e por conta de contaminação e aquelas outras coisas é sepultado. Lá, como eles embalsamaram, e a gente sabe que fica muito tempo, para a gente ter uma ideia, a gente vai ver que José morre e José pede para que leve os restos mortais dele, quando ele morrer, para a terra prometida. A gente vai ver que ele crê na promessa. E ele faz essa profecia também, como fez o seu pai, o seu avô e o seu bisavô. Continua a promessa, ele fala, me leva. E aí nós vamos ver que depois de 400 anos, os restos mortais de José vai para Canaã. Olha que interessante. Ele pede os seus familiares futuros, a sua descendência vai levá-lo, ok? Então, olha só, aí Jacó é enterrado junto com a sua família. Depois da morte do seu pai, os irmãos de José disseram assim, vai vendo. Talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Deixa eu só diminuir um pouco aqui. Isso. Então mandaram dizer a José, antes que o pai morresse, ele mandou que pedisse a você o seguinte, por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois os próprios irmãos vieram e se curvaram diante dele e disseram, aqui estamos, somos seus criados. Olha o que aconteceu. Quando José volta lá do sepultamento, os irmãos com medo, pânico geral, total,
Eles mandam um recado. Gente, essa fala, esse recado não está descrito na Bíblia. Então a gente não pode afirmar se é verdade ou mentira. Pode ser verdade, pode ser mentira. Mas nesse recado, a gente vê a repetição das palavras que eles colocam para o mensageiro. Olha só, vai vendo. Antes que seu pai morresse, ele fala, ele mandou que pedisse o seguinte, até aumentar aqui. Ó, por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos. Perdoe as nossas maldades, pois somos servos do seu pai. Vai vendo? Ele fala de uma maneira reforçada que, olha, nós fizemos muito mal. E a gente viu aqui durante esses meses todo o mal que esses irmãos fizeram. Olha, gente, a inveja deles. Aí jogaram José no poço. Não ouviu os gritos daquele rapaz. De jeito nenhum. Venderam, pegaram dinheiro. Mentiram pro pai. Dizendo que estava morto. Esconderam essa verdade durante tantos anos. Gente, foi muita coisa mesmo. E eles tinham consciência disso. E aí, eles pedem perdão. Pela primeira vez, eles pedem perdão. Antes, eles estavam arrependidos do que tinham feito, mas eles não pediram perdão. E dessa vez, eles pedem perdão a José. E José, quando ouve isso, quando ouve o recado, o que ele faz? Ele chora. Ele chora. E aí, a gente vê o sonho de José de novo. Aquele menino sonhador se cumprindo aqui, quando os irmãos se curvam diante dele e ainda fala que nós somos seus escravos, seus criados. Lembra dos 12 feixes se curvando? Olha aqui de novo. E aí vamos ver mais? Olha que interessante. Mas José respondeu: não tenha medo. Eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo. Isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim ele os acalmou com a palavra carinhosa que tocaram o coração deles. José quer estar falando assim, olha, a vingança não pertence a mim, eu sou um humano como vocês, passivo de erros. É verdade que vocês fizeram muita maldade, mas eu não sou Deus para julgar. Eu não sou essa autoridade. E eu tô aqui para fazer o quê? O bem. Porque Deus fez o bem para mim. Eles planejaram o mal para José, mas os planos de Deus são maiores para as nossas vidas. Você entende? Os planos de Deus são maiores para as nossas vidas. As promessas de Deus vão ser cumpridas em nós. Não adianta as pessoas tramarem o contrário. Se você está andando no centro da vontade de Deus, essa vontade vai ser cumprida. Não adianta. E José, no maior, quando estava no maior dos problemas, da angústia, da dor, ele expressou a sua essência. Ele expressou Deus. Olha, ontem eu ouvi uma história que é assim, um palestrante perguntou, gente, pegou uma laranja, né? E falou assim, o que é isso? Aí todo mundo, é uma laranja. E se eu espremer essa laranja, o que sai? Todo mundo, suco, suco de laranja. Ok, é verdade.
Quando a gente é apertado e exprimido, o que vai sair da gente? Quando você está sob pressão, quando você está numa situação difícil, o que sai de você? Pensa nisso. Porque é nessas horas que nós somos provados. É nessa hora que nós precisamos mostrar se Deus faz a diferença em nossas vidas. Pensa, sob pressão, sobre um esmagamento, o que sai de você? A palavra fala para a gente ter o fruto do Espírito, ser o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, quando é espremido, sai o quê? Amor, paz, bondade, longanimidade, não é? Fé. E aí, quando a gente está apertado, passando a dificuldade, o que tem saindo de nós? José fala para eles: acalmem-se, fiquem tranquilos, vocês vão ficar comigo aqui no Egito e vocês vão sim ter o meu cuidado. E aí, olha, gente, vamos aí partir para a morte de José? José ficou morando no Egito. Ele é a família do seu pai. José viveu 110 anos e chegou a ver os seus netos de Efraim, então os seus bisnetos, né? Também pegou no colo os membros da família do filho dos seus netos, Maqui, que era filho de Manassés. Certo dia, José disse aos irmãos: eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus virá ajudá-los e os levará deste país para a terra que ele jurou a Abraão, Isaque e Jacó. Então José pediu à sua gente que fizesse um juramento. Ele disse: estou certo de que Deus virá ajudar vocês. Quando isso acontecer, leve meu corpo com vocês. José morreu com 110 anos. O seu corpo foi embalsamado e posto num caixão no Egito. E assim termina a história de José. E olha, mas antes eu quero comentar uma coisa aqui. José fala para levar o seu corpo, não deixar no Egito. E, gente, ele está passando a promessa do seu pai, do seu avô e do seu bisavô. Essa mesma promessa foi feita aos seus antepassados. E José passa para os que estão ficando. Ele é um dos mais novos, só Benjamim que era mais novo que ele. Então, provavelmente tinha ali um ou dois irmãos, mas tinha toda a geração deles ali. Tá certo? E ele fala, tanto é que ele fala assim que ele pediu a gente dele, né? Aquele pessoal todo. Não me deixa aqui, leve os meus ossos. E isso, gente, aconteceu. Olha só, lá em Hebreus 11, 22, olha só o que está escrito. Vai vendo quanto tempo depois. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito, falou que eles iam sair do Egito, sim. 400 anos depois, com Moisés, que a gente vai aprender, mas tudo bem. E deu ordem sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Lá em Josué, que já tinha passado os 400 anos, olha o que está escrito. Olha só, que interessante. 400 anos depois, isso aqui, ó. O corpo de José, que os israelitas tinham trazido do Egito, foi sepultado em Siquém, no pedaço de terra de Jacó, havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 barras de prata. Os descendentes de José receberam essa terra como herança. 400 anos depois, o corpo de José. Isso quer dizer que um sepultamento, um caixão, não é o fim da vida. E José sabia disso. Não importa, as promessas de Deus, ele ia para a terra. De alguma forma, ele queria ir para a terra que Deus tinha jurado. Não me deixem aqui, eu quero ir. Não importa o tempo que vai levar, os planos de Deus
vai acontecer na sua vida e na minha vida. E os planos de Deus é planos de bênção. Grande história nós aprendemos com José. Grande, 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 grande. José viu seus tataranetos. A gente vê a soberania de Deus guiando a história. Guiando a história de José, guiando a minha história. E por mais que as coisas pareçam estar muito errado, muito ruim, pensa bem. Pensa. Faz a vontade de Deus, que o melhor virá. Acredite. Não desanime. Pratique a sua fé. Com isso, termina a história dos patriarcas. Que assim como tem os patriarcas, também temos os juízes, os reis. Então, acaba aqui a história dos patriarcas. Agora a gente vai ver Israel como uma nação, aquela formação das 12 tribos, logo lá que a gente vai para o Êxodo, e nós vamos ver como é que vai formar Israel. Vamos ver a história de Moisés com Faraó, aquela questão das pragas e entender o que aconteceu. Então, quando José morreu, não era mais o Faraó que ele havia interpretado o sonho. Esse faraó se chamava Maiambre Shege I. E a gente vai ver que o faraó no tempo de Moisés vai ser o Ramsés II, tá certo? Então tá passando alguns aí reis, e aí não é, quando José faleceu, não era mais o faraó que havia interpretado o sonho, já era outro. E aí nós vamos ver agora um outro faraó, tá certo? Gente, obrigado pela paciência, obrigado por ter ouvido a história de José. Espero que eu tenha tirado grandes lições para a sua vida. Quando pensar que você está sofrendo, lembra de José e lembra aonde Deus colocou ele. Como foi essa preparação? O processo não é fácil. A gente, quando quer ter uns músculos a mais, a gente sabe o peso que tem que levantar, o tanto que tem que correr, o tanto tem que suar, não é? Não é fácil, mas a gente vê a recompensa depois, né? Um corpo saudável, mais forte, mas tem um sacrifício. Então, pensa nisso. Ó, semana que vem, então a gente iniciaria o livro de Êxodo. Então, nós não vamos ter live semana que vem. Eu vou pedir para vocês, para não segunda-feira, na outra sim a gente começar o livro de Êxodo, tá certo? Fiquem com Deus, vamos orar? Deus, obrigado por esse momento, obrigado porque Tu és bom, obrigado porque aprendemos com José a esperar o Teu tempo, esperar pelas Tuas bênçãos que ela vem.